Olá, diante dos acontecimentos graves que vem acontecendo, né, nesse momento, eu me sinto obrigado a vir aqui a fazer alguma coisa. Eu acho que pelo menos eu tenho que fazer algum vídeo, alguma coisa, que eu confesso que eu não sei o que fazer diante de tantas, de tanto delírio, né, que está acontecendo agora nesse momento, e que a gente não sabe o que isso, se isso é embrião de uma coisa muito mais grave que vai acontecer, ou se são casos isolados, eu não sei. Por via das dúvidas, eu acho que é importante a gente trazer isso à tona. E antes de exibir o vídeo, eu vou exibir um vídeo aqui para você. É, eu peço já perdão por ter que trazer isso, mas eu acho que tem hora que a gente tem que arregaçar as mangas e tem que analisar com uma certa... aliás, com bastante contundência. A gente tem que olhar até onde a gente alcança, para ver que se a gente racionaliza, a gente entende o que é isso. Padre dando homilia, as pessoas não souberam respeitar o horário mais sagrado da igreja, que é o horário da missa, da Santa Missa. Não soube respeitar, não soube. Mais recentemente, Marielle Franco, Bruno Pereira e Dom Filho. Padre, o senhor não vai falar de Marielle Franco dentro da casa de Deus. O senhor não vai falar de Marielle Franco, uma homossexual, uma envolvida com tráfico de drogas. O senhor não vai falar de Marielle Franco dentro da casa de Deus. Tenha paciência. O senhor não vai falar da Marielle Franco dentro, uma esquerdista do PSOL, uma homossexual. Tá pedindo o quê? Que quer ideologia de gênero pedindo? dentro da escola dessas crianças, pais. Não ouçam isso. Isso mesmo. O senhor defende a ideologia de gênero quando o senhor defende... Defende o aborto também, padre? Que respeito. Dá licença, me dá licença, por favor. Vai lá. O senhor não vai defender Marielle Franco dentro da Igreja Católica. Uma homossexual. Defende também o aborto. O senhor está falando da criança. Tá pensando o quê? Fazer política dentro da igreja? Pois é, a gente olhando esse vídeo, né, assim, com bastante serenidade, dá para dizer que essa senhora, né, que fala, olha, tem duas, tem uma, né, uma pessoa também que faz um comentário, né, essa ênfase que essa pessoa coloca, você acredita que ela não acredita no que está falando? Ou seja, ela está assim convicta do que está falando? Né? Você tem alguma dúvida? Me parece que a pessoa realmente ela acredita nisso. Ela está absolutamente tomada, né, por essa força, por uma certeza, né, que inclusive, né, o professor João César, fazendo uma alusão a Leon Festinger, ele chamava de dissonância cognitiva, que a pessoa faz uma coisa, né, ela fala uma coisa, mas faz diferente do que ela fala. Primeiro, porque aí é um espaço religioso, dentro de uma homilia, o padre ele tem toda a autonomia de falar o que ele quiser. Né? E até onde se sabe, o padre aí não estava fazendo propaganda política, pelo contrário, esse padre estava fazendo denúncias de violências que ocorreram, inclusive com a própria Marielle Franco. Você pode até não gostar da Marielle, está tudo certo. Agora, que ela foi vítima de uma violência, foi. E existe aí, inclusive, um ingrediente homofóbico, porque, até onde se sabe, a igreja não tem o poder de discriminar determinada pessoa pela sua posição sexual. Né? A outra coisa aí que é extremamente grave também, que é essa coisa, aliás, tudo é grave aí, né, se a gente for olhar, essa coisa da ideologia de gênero, isso não existe, ninguém nunca sentou, não tem nenhuma teoria, ninguém sentou 5 horas da manhã para discutir ideologia de gênero, isso não existe, isso é uma criação, é uma mentira, né? E a outra coisa, há uma generalização de quem fala no nome das pessoas que foram vítimas, são pessoas que defendem o aborto, que defendem não sei o quê, né? E que o padre estaria fazendo política dentro da homilia. Isso não aconteceu. Ou seja, o que aconteceu, o que me chama muita atenção aí, é a ênfase que essa pessoa coloca, e essa pessoa eu as vejo como vítimas. Porque me parece que é uma certeza que ela tem de coisas que não são reais. Esse é que é o mais grave. Não dá nem para a gente chegar e condenar essa pessoa. A gente tem que olhar assim com muita alteridade e perceber, não, peraí, isso é uma irmã, é uma pessoa, é um ser humano que está tomado por um monte de mentiras, de fantasias. Isso é coisa de criança. Eu lembro uma vez que eu estava num ponto de ônibus
e tinha lá uma criança lá, tinha uma mãe com uma criança, tinha um senhor assim do lado. Isso tem muito tempo já. E aí, essa criança, de repente, ela saiu do colo da mãe, saiu correndo. E a mãe falou, chamou o nome da criança, que eu não lembro. Olha, vem cá, que o velho vai lhe pegar. E realmente tinha um senhor aqui, né? Eu fiquei até um pouco constrangido. E aí, o que aconteceu? A criança voltou desesperada para o colo da mãe. Ou seja, a criança devia ter algo em torno de 2 anos. Agora, você imagina que se você contasse isso para uma pessoa, né, adulta, né, que não precisa nem ter não precisa nem ter 10 anos para acreditar numa coisa dessa, se tiver com todas as suas faculdades, né, cognitivas, né, em dia, né, você acredita que a pessoa acreditaria nisso? Pois é, só mesmo uma criança. Não estou dizendo que essa senhora seja uma criança, não, porque é uma pessoa adulta. Agora, o comportamento, a forma como isso está instaurada, é que chama muita atenção e se torna perigosa. Eu estou falando isso aqui porque a gente não sabe se isso é uma centelha de algo que possa vir aí mais para frente. Isso, por enquanto, é algo pulverizado. Inclusive, eu devo fazer alguns vídeos sobre pensar alguns casos desses sim, porque são casos muito delicados. Parece ser uma coisa isolada, mas tudo indica que isso pode estar sendo fomentado. Para uma pessoa chegar a um nível de certeza desse, é muito provável que essa pessoa está sendo bombardeada diariamente de informações falsas, no lugar de informações verdadeiras. E a gente sabe que é muito difícil, às vezes as pessoas irem em busca daquilo que é verdadeiro. É muito mais fácil, a mentira chega, ela entra com muita facilidade. E se você repete muito e com muita ênfase, isso é o que o professor João César Castro Rocha fala, você dispensa, por exemplo, as provas, de você ir buscar atrás, porque a pessoa já fala com muita ênfase. Isso foi batido. E isso tem sido alimentado dioturnamente, sobretudo pelas pessoas que fazem parte hoje das pessoas que defendem essa pessoa que ocupa a cadeira da presidência da República. Se você observar, esse fenômeno político está se tornando uma espécie de seita. As pessoas estão entrando num nível de euforia, de delírio muito exagerado. E se a gente não cuidar, algo muito perigoso possa acontecer. A gente não sabe. A gente sabe que esse tipo de coisa está sendo alimentado diariamente. Existe um gabinete que é chamado Gabinete do Ódio, que produz uma quantidade de mentiras, assim, é industrial, em escala industrial. Então, quando eles todo dia saem mandando, não dá tempo de você ir atrás, porque a ideia é manter sempre as pessoas polarizadas, sempre tem um inimigo em comum, sempre tem algo para ser combatido, para ser odiado. Ou seja, é uma política de ódio. É uma prática de ódio. E isso tem sido sistematizado e talvez isso justifique toda essa ênfase que essa senhora, diga-se de passagem, é uma irmã, um ser humano, mas que imbuído de uma verdade, mas que se você for olhar, nada verdadeiro. E aí é que está o perigo. Aí é onde que as seitas acontecem. E essa confusão toda cognitiva ajuda sobretudo a quem? Os manipuladores, as pessoas controladoras. Que isso é muito típico das ditaduras, onde os ditadores acusam os outros de fazer tudo o que eles fazem. Tudo o que eles fazem, ele acusa os outros. Então acho que eu não sei o que fazer. A única coisa que me vem à mente aqui é pelo menos tentar a gente elucidar isso. Se você tem ideia, se você tem como instrumentos para ajudar a esclarecer cada vez mais isso, olha, eu te agradeço. Né? Isso aqui não é uma coisa absoluta, isso aqui é só um ponto de partida para a gente pensar juntas e a gente, quem sabe, a gente encontrar soluções. Porque, na minha concepção, isso é algo muito perigoso. Posso estar enganado, mas, olha, tudo que eu coleto, tudo que eu possa considerar algo verdadeiro em mim, isso aí, para mim, é algo muito sério. Então, olha, vamos junto, a gente tem a oportunidade de mudar isso, viu, gente? A gente não pode brincar, a gente não está agora numa eleição convencional, isso não é mais uma eleição. Isso agora é um pacto com a democracia e com o que a gente não sabe, é de ditadura para lá, o que possa vir pela frente. Então, a gente tem que ter bastante serenidade, porque se a gente legitima isso aí, a gente não sabe quais serão os fins disso aí, né? Porque isso aí pode ser a centelha de algo muito maior.